Por isso nós estamos recebendo aqui hoje o vereador Caco Navarrete, que vai conversar com a gente sobre a sessão da Câmara e sobre outros assuntos da cidade de Mirassol também. Caco, um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, internautas. É um prazer sempre estar aqui no estúdio com vocês. Estou à disposição para esclarecer qualquer assunto aí que seja pertinente a vereança, a Mirassol. A presença do Caco é importante porque ele já foi, né, no mandato passado, presidente da Câmara Municipal, então ele sabe muito dos meandros, dos detalhes, dos bastidores que acontecem. E a minha primeira pergunta, Caco, para você é que a gente vê em você uma postura um pouco mais combativa, até mesmo você não sendo vereador oficialmente da oposição, mas a gente vê uma postura ali nas sessões de questionar mesmo o executivo em algumas questões, alguns projetos que são apresentados. Já te perguntei isso uma vez e pergunto novamente, essa mudança de postura aconteceu por quê? Sim, Gustavo, eu acredito que o poder público ele tem que ser transparente, ele tem que explicar realmente para a população, para os vereadores principalmente. Quando você apresenta um projeto de lei, você tem que explicar o que você está sendo apresentado. Então, acredito que está faltando essa transparência para nós vereadores e para a população, do que está acontecendo com o Mirassol, do que a gente tem de orçamento, do que a gente vai ter de projeto. Hoje a gente vê Mirassol começa a ter uma mudança, né? Começa a ter algumas obras sendo feitas, mas a gente falta essa transparência. Eu mesmo como vereador votei em projetos de forma contrária, entendendo que faltou essa transparência para nós vereadores, coisa que não acontecia em anos anteriores, quando a gente estava ali como presidente e para os vereadores, até a gente convocava, chamava, pedia para os diretores irem explicarem a situação. Então tem casos que Mirassol sim tem um orçamento muito grande, Mirassol sim tem dinheiro em caixa, mas faltam projetos. E não é porque existe dinheiro que a gente vai votar a favor. Nós precisamos entender o que vai ser votado, nós precisamos entender que aquilo vai ajudar realmente a população. Eu dou um exemplo, a quadra que foi pedido 6 milhões de reais para a Câmara Municipal para a gente construir no Tarraf. É uma quadra que vale a pena construir? Sim, vale a pena porque é um projeto muito importante, o projeto Ação Conectada. Mas no valor de 6 milhões de reais, é um valor muito alto para uma quadra do jeito que foi exposto. A gente que não tem muita noção de valor assim, tem muita gente questionando, e assim, eu leigo no assunto, mas eu vi muita gente comentando, poxa, dava para construir uma escola com um valor desse. Né? Eu que não sei, não posso afirmar que dá para construir uma escola, mas é realmente um valor vultuoso, né? O prédio inteiro foi construído com 8 milhões de reais, aquele prédio. Então a gente fala de só para construir a quadra, querem 6. Solicitaram para a Câmara 6, mas vai para licitação, né? Isso é um pedido de orçamento para abrir uma ficha de orçamento. Então a gente entende que é um valor muito alto, mas tem que justificar aquele valor. E quando eu tive acesso ao projeto, eu não entendi que aquele valor estava correto. Então eu pedi para ser analisado, eu pedi para refazer o projeto. Inclusive, eu constatei que a terraplanagem, só de terraplanagem, que aquele local já é plano, onde vai ser construído, é 500 mil reais de terraplanagem. Nós temos 3 máquinas niveladoras, motoniveladoras, que poderiam fazer esse serviço. Nós temos pessoas dentro da prefeitura hoje que são pagas, que são funcionários públicos, que fazem a topografia. Então a gente não precisaria gastar os 500 mil reais. Então seriam menos 500 mil reais desse orçamento. Outra coisa que eu detectei dentro desse projeto, dos 6 milhões de reais que foram pedidos para a Câmara, as arquibancadas, o ginásio, o local, essa quadra, ela foi feita para poder fazer campeonatos, para trazer cidades, para fazer uma coisa ampla. E o local tinha uma arquibancada de 4 degraus. E foi apresentado para licitação daquele jeito. Foi para licitação já. Quer dizer, quando for licitado no valor, que aproximadamente 6 milhões de reais, que foi o que foi pedido, vai vir uma arquibancada de 4 degraus. Então,
já não está muito dentro do... Eu, Gustavo, eu defendo o orçamento público, eu defendo o Mirassol, eu defendo a população de Mirassol. E eu quero a coisa certa, eu quero a coisa transparente. E não é porque não tem um projeto de qualidade que você apresenta no último ano um projeto para ser aprovado e que pede uma autorização para os vereadores de um valor tão alto e sem um projeto que realmente vá ajudar, porque é um projeto falho, totalmente falho. O executivo chegou a te dar uma explicação sobre esse orçamento que foi pedido e também a condição mínima, a construção de somente 4 degraus de arquibancada? A respeito dos 4 degraus, eles não me deram nenhuma justificativa. Falaram que aquilo já era suficiente. Mas a justificativa foi essa. Já é suficiente e não tem necessidade de mais. Eu não entendo dessa forma. Eu até questionei o próprio prefeito, estive no gabinete com ele, conversando com ele, Gustavo, explicando que eu não entendia dessa forma, que eu não era favorável ao projeto por este motivo e por outros, como eu já expliquei, até pelos valores de terraplanagem, que a gente poderia estar utilizando um maquinário próprio. Então, eu acredito que se eu voto favorável e eu não estou de acordo com o que está sendo apresentado, eu também não estou sendo condizente com o que eu acredito. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho da sessão de hoje, Caco. Tem um projeto de lei importante lá que você também solicitou vistas, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, mas antes eu quero falar sobre alguns requerimentos aqui, queria até que você explicasse para os nossos internautas, para os cidadãos de Mirassol, como é que funciona essa coisa dos requerimentos, das indicações que são feitas, esse processo, né, que é o único processo que vocês têm, realmente tem funcionado nesse mandato, pelo menos? Eu estou vendo aqui que você tem alguns que são da sua autoria, requerimentos e também indicações. Se você quiser destacar algum que vai sair hoje, que está inserido na pauta de hoje também, fica à vontade. Gustavo, eu já estou em aproximadamente uns 300 requerimentos já que foram feitos por mim, né? E mais vários por os outros vereadores. Nós escutamos muito a população, principalmente. A população nos busca, nos procura, falando dos problemas que eles encontram nos seus bairros, próximos às suas casas, nas escolas, na saúde, na UBS, e isso a gente coloca no papel, em documento, e protocola para a Câmara como requerimento. O que é um requerimento? Ele é um documento que vai para o prefeito, né, aprovado em sessão primeiramente, porque ele pode ser não aprovado, né, os vereadores podem votar contrário àquele requerimento, pode mandar separar um requerimento específico e falar, esse requerimento eu quero que vota à parte. Aí, a parte disso, vamos lá, os requerimentos sendo aprovados, eles vão para o prefeito, e o prefeito tem um prazo para resposta, o requerimento ele é obrigatório ter uma resposta. Tá? A indicação, ela já é diferente. Você só fala o que deve ser feito. Não tem obrigatoriedade de resposta. Você demonstra, ó, bairro tal tá precisando de tal. Tem uma aqui que eu até destaquei aqui, tem uma indicação do vereador Caco Navarrete sugerindo a construção de quadras de areia no Centro Esportivo e Recreativo Joconde Zacané. Você está mostrando, ó, tá precisando ali de quadras de areia, mas o executivo não tem obrigação de te responder. Perfeitamente. Se for um requerimento, aí não. Aí ele tem que te responder por que não foi construído. Perfeitamente. A gente questiona com o requerimento, a gente pede uma resposta. E é obrigatório ter essa resposta. Já na indicação, não. Você só fala que você gostaria que fosse feito, explica quais os motivos, explica da onde pode vir um convênio, da onde pode vir uma participação, e tudo isso é colocado dentro de uma indicação. E o requerimento não. O requerimento você questiona realmente. Você pede uma fatura, você pede uma nota, você pede informações. Então o requerimento ele é para questionar realmente o executivo perante o que a população está perguntando. Na maioria dos seus requerimentos nesse mandato, nesses 3 anos aí, agora para o 4º ano já, né? Você está satisfeito com as respostas que tem recebido do executivo? Gustavo, eu vejo uma lentidão. Eu já comentei isso. Eu acredito que os vereadores todos, nós comentamos isso dentro da casa. Teria que ter um acesso maior a esses diretores, e esses diretores deveriam realmente agir para o que o vereador está pedindo, porque nós estamos pedindo pela população.
E nós não estamos pedindo para nós, não é para mim que eu peço, é para a pessoa que tem um buraco na frente da casa dela, é a pessoa que às vezes quer uma lombada lá na frente da casa dela, mas ali não pode ter uma lombada, mas você tem que explicar a situação. Então, eu acho que essa proximidade deveria ser muito maior. Eu me esforcei ao máximo, eu acho que você viu, os 2 anos eu tentei a gente unir e fazer uma coisa diferente. Está chegando no último ano, né, de mandato, realmente. Foi meu primeiro ano, foi uma experiência muito grande que eu tive na vida política, aprendi muito, estou aprendendo ainda muita coisa, mas eu acredito que falta o executivo e o legislativo trabalharem mais conjunto. Mas como que trabalhar mais conjunto? O legislativo, escutando a população, deve ser atendido pelo executivo. E não ser postergada muitos requerimentos ou respondido, está sendo feito, ou vamos analisar. É tudo muito burocrático, né? E essa burocracia não é essa lentidão por conta da burocracia, né? Poderia ser um pouco mais rápido. Quem sofre é a população. Quem acaba sofrendo essa lentidão do poder público é a população. Então, se a população está pedindo e você entende que aquilo é factível, aquilo ali é possível e o valor a ser investido ou não é uma coisa que é factível, por que não fazer, né? E se é importante, às vezes, que está afetando um bairro todo, por que não fazer num tempo mínimo? Entendeu? Eu acho que tem essa demora, essa letargia. Aí existe uma demora muito grande do poder público de reação, de querer fazer coisas que a gente fez. Eu fiz requerimentos no meu primeiro ano de mandato que às vezes está sendo feito agora. Você entendeu? Muitas coisas que eu vejo, agora vai começar a ser feito. Entendeu? Como é o caso agora do que está sendo agora o poupa-tempo administrativo. Inclusive tive em São Paulo pedindo para deputados, para ajuda para Mirassol, está incluído dentro de ter um poupa-tempo administrativo dentro de Mirassol, importantíssimo, entendeu? Da gente ter realmente o que a gente está vendo hoje, um complexo da saúde, que foi uma promessa de campanha. Falando nisso, estou vendo aqui um requerimento que você fez sobre o complexo da saúde, pedindo informações e cópia de documentação para justificar o aditivo contratual na construção do complexo da saúde. Exato, Gustavo. Eu tive informação que foi pedido um aditivo dentro do contrato já, que praticamente nem começou. Foi feito ali só foi demolida a Santa Casa, e aí nem começou praticamente, foi licitado por uma empresa, e a empresa não começou e já pediram um aditivo. Esse aditivo é para pedir mais recurso? Mais recurso. O aditivo é entendível que o que foi combinado na licitação não foi o que eu encontrei aqui. E aí ele pede um aditivo falando que ele quer mais dinheiro do que foi combinado. Assim, causa uma estranheza, porque praticamente se você passar ali, pelo viaduto ali, pelo pontilhão, quando você olha por cima você vê que nem tem nada construído. Então, como já pede um aditivo de uma coisa que não tem nem construção. Então eu entendo que precisa de documentação e de justificativa, por isso estou pedindo por requerimento. Vamos partir para a ordem do dia aqui, Caco. Na ordem do dia de hoje, na votação de hoje, segunda sessão ordinária da Câmara Municipal, tem o veto total do Executivo ao projeto de lei 152 do ano passado, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município. E esse aqui que eu queria destacar com você, o projeto de lei complementar 80/2023 do Executivo Municipal, alterando dispositivos no artigo 145 da Lei Complementar 3431, de 14 de setembro de 2011, e suas alterações dando outras providências. Aqui é aquela lei da outorga onerosa dos loteamentos de Mirassol, e você pediu vistas dessa alteração, porque não está bem definido ali, né? Quais são os bairros populares, porque o recurso que os loteamentos, que os empresários deveriam destinar seria para bairros populares, e nesse projeto ficou muito ampla a definição de bairros populares. Perfeitamente. Eu só queria esclarecer, Gustavo, primeiramente, que não é que não vai ter valores
destinados a outros bairros. É que para consertar, para arrumar um problema antigo de loteamentos, de escrituras, de loteamentos antigos que foram feitos de forma que não está correto hoje, que querem consertar isso, que seja aplicada essas verbas que vai ser vinda através de recurso extra-orçamentário, que não está dentro do orçamento hoje, que vai ser vinda desses loteadores ou desse pessoal que mora nesses condomínios, essa verba seja aplicada em bairros que sejam populares. E o que você entende como bairro popular? Eu entendo que são bairros que tenham a maior necessidade e que tenham uma renda mais baixa. A gente não pode aplicar recursos que vão vir, sim, de bairros mais ricos, né? Acredito eu, de loteamentos fechados, de locais aí que têm uma renda mais alta, e eu quero que esses recursos sejam utilizados para melhorar a infraestrutura dos bairros mais pobres de Mirassol, dos bairros que necessitam mais hoje do poder público. Esse é meu entendimento. Fiz uma emenda no projeto, né? Pedindo essa alteração, mantendo bairros populares, porque a prefeitura estavam retirando bairros o termo. populares. Uhum. Então você poderia utilizar em qualquer bairro. Generalizando demais, o vereador Júlio até disse, né, que isso aí pode virar de destinar recurso de qualquer maneira, Exato. uma bagunça. E se é um recurso extra-orçamentário, por que não utilizar em bairros que a gente tenha mais necessidade de aplicação de recursos? Por que não utilizar em escolas que tenham mais necessidade de recursos? Por que não utilizar em UBSs e postinhos de saúde que tenham mais necessidade de recursos? Então, esse é o motivo que eu pedi vistas, os vereadores todos, foi por unanimidade, acredito, não me recordo, mas eu lembro que foi aprovada a vista e já logo agora, na segunda sessão, já entrou para ser votado. Vamos aguardar, ver o que os vereadores decidem. Já tem alguma coisa combinada? Entrou para ser votado com alguma emenda, com a emenda com que eu já alteração na emenda, colocando de volta o termo bairros populares. Explicando o que é um bairro popular, que é tudo isso que a gente conversou aqui. São bairros de renda mais baixa. E tem como medir isso. Mirassol tem ali um medidor. Ó, esses bairros precisam de mais recursos. Tem como, depois que o projeto for aprovado, saber quais são os bairros que vão ter a maior parte dos recursos destinados. Sim, o prefeito pode fazer um decreto, ele pode fazer por forma de decreto, ele pode até pedir para o próprio Departamento de Planejamento Urbano ou até o Departamento de Ação Social analisar quais são esses bairros. Porque, Gustavo, nós, vereadores, a gente não tem um corpo técnico para entender algumas situações do município. Então, a gente não tem um engenheiro dentro da Câmara para falar se aquele projeto está correto, está incorreto. Então, a gente analisa a nosso ponto de vista. É o que a gente entende. Então, a gente não tem um corpo técnico para isso. A prefeitura, sim. Então, muitas vezes, depende da prefeitura para tomar decisões. Então, a gente não pode colocar num projeto, às vezes, algumas informações que são realmente informações técnicas que a prefeitura tem que saber. Quais são os bairros populares de Mirassol? Quem vai fazer isso? Quem vai agir realmente? Quem é o executivo? O executivo é a prefeitura. Quem tem os diretores é a prefeitura. Quem tem os secretários é a prefeitura, não a Câmara. A Câmara, ela legisla. A Câmara, ela fiscaliza. Né? Então, são poderes diferentes, né? Porém, parceiros em tudo que é correto e tudo que é em prol da população. Bom, e a tendência, então, é que esse projeto hoje ele seja, de fato, aprovado. A minha visão, Gustavo, é a seguinte: eu vou votar a favor da emenda para poder explicar o que é um bairro popular, para chegar ao projeto correto, e se essa emenda for aprovada, eu vou votar também a favor do projeto. Se a emenda não for aprovada, aí eu votarei contrário ao projeto, porque vai manter o que já está. Você sabe a posição dos outros vereadores? Não sei. Não sei, até porque não estou mais na Comissão de Justiça e Redação, né? Eu não estou mais, então eu não sei. Até não verifiquei nem a posição da Comissão de Justiça e Redação atualmente. Tem que ver se ela vai ser favorável ao veto ou contrária ao veto.
Bom, e o último aqui, que é mais importante também de hoje, é a segunda discussão já da proposta de emenda à lei orgânica de Mirassol. Você tem informação de quais alterações estão sendo solicitadas aí nessa segunda discussão? Já foi aprovada em primeira discussão e agora só a confirmação, né? Foi um questionamento do Superior Tribunal de Justiça pedindo para a Prefeitura fazer algumas alterações. Então foi passado para a Câmara, já passou em primeira votação, está passando numa segunda votação. Então a gente está aguardando que vá passar, por causa que até é um questionamento do Superior Tribunal de Justiça. Não uma é alteração nada necessária por lei agora. Isso, já, né? Exatamente. É para adequar as leis federais, estaduais, né, ao que a gente tem na nossa lei orgânica municipal. Nós temos, Gustavo, na nossa lei orgânica municipal de Mirassol, algumas informações que são muito antigas. E essas informações que estão ali, que são leis, que são artigos, né, que elas devem ser modificadas. Elas não podem, como eu explico assim para os ouvintes, para eles entenderem melhor. Nós temos a lei federal, né? Nós temos a Constituição, né? A Constituição. Nós temos as leis federais, nós temos as leis estaduais, nós temos a lei municipal, nós temos a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara. Então a gente tem toda essa linha e aí nessa hierarquia, nesse funcionamento. E nossa lei orgânica do município, nosso regimento interno da Câmara, principalmente, é muito antigo. E aí a gente muitas vezes se depara com problemas que infringem leis federais atuais, que infringem leis estaduais atuais. Entendeu? Então, a gente precisa já pedir para o presidente, para o Dr. João Paulo, que já estamos fazendo uma análise sobre isso, sobre a alteração total da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara. Para quê? Para que ano que vem, quem esteja no poder não tenha ilegalidades sobre as leis que estão sendo votadas. Porque muitas vezes, você consulta a lei orgânica do município para saber o que você está fazendo, para saber o que você pode fazer. E muitas vezes não está de acordo com uma lei federal e uma lei estadual atual. E o que acontece? De certa forma, ela está ilegal, mesmo sendo votada. Mesmo sendo uma lei municipal, mas se infringe uma lei federal, pronto. Perfeitamente. Né? Então é isso que a gente busca com essa alteração. Inclusive, quando eu estava de presidente da Câmara, eu pedi ao Senado Federal, fiz uma parceria com a Câmara Municipal e com o Senado Federal para alterar tanto a lei orgânica do município como o regimento interno. Nós recebemos um estudo muito profundo de toda a nossa lei orgânica do município e todo o nosso regimento interno. Eu tenho esse estudo feito, todo analisado, de todos os problemas, e são muitos, Gustavo. São muitos. Então eu acredito que deveria fazer uma lei orgânica do município nova, conforme o que está escrito ali pelo Senado. Foi um estudo muito profundo. Foi uma coisa feita por quase 5 meses. A gente teve até uma audiência pública, deixei até aberto para a população participar e tudo. Eu tenho até o vídeo, gravado, se procurar na internet vai encontrar, com os técnicos do Senado, os advogados do Senado, falando aonde estavam as falhas e o que acontece com o Mirassol hoje. Que isso é grave, porque é uma falha muito grande dentro do nosso contexto judiciário, do nosso contexto de entendimento de leis. Porque se a gente não tem uma lei orgânica do município e um regimento interno que condiz com o que fala uma lei federal e a lei estadual, fica muito complicado gerir e criar novas leis. Bom, deixa eu ver as mensagens aqui, Caco. O pessoal tá participando pelo YouTube. O Paulo Bueno mandando bom dia. O André Fernandes. Bom dia, Paulo. Gustavo pergunta pro Caco se tem alguma previsão para a prefeitura resolver aquele buraco na Avenida Lions Club. Tá um perigo, é verdade. Tem uma cratera lá. Outro dia eu passei por lá e motoqueiro à noite, deve ter muita gente que deve estar caindo por ali, porque é difícil de enxergar até. É o André, né, que perguntou? André Fernandes. André Fernandes, é o seguinte, ali nós temos um buraco
que ali nós tínhamos antes uma estrada que ela estava em péssimas condições. Foi feito um recap, né? Foi feito até colocado um novo asfalto no local, foi contratada uma empresa, veio dinheiro estadual para ser feito isso, grande parte. Quando vem essa verba, quando é entregue a obra para a prefeitura, ela tem que ser analisada, ver se está da forma correta, se a obra foi feita da forma correta. Tem os diretores dos departamentos que são responsáveis por receber essa obra. Se você recebe a obra e a obra ela estoura, igual agora com a chuva, estourou o bueiro, ela tem que ser pedido a essa empresa licitada que resolva o problema. E muitas vezes eles entram na justiça e fica esse impasse. O problema é meu, da prefeitura, ou o problema é do Estado, ou o problema é da empresa licitada. E aí eles entram na justiça. E aí ninguém acaba indo para um juiz decidir quem vai pagar e quem vai indenizar quem. E aí, claro... E aí o buraco fica lá. E o buraco fica lá. Quem fica com o problema é a população. Entendeu? Então, teria que ter uma forma de resolver mais rápida e conversar e falar, não, o problema é seu, mas eu vou resolver e depois você vai me indenizar. Exato. E resolver o problema para a população. O problema está aqui na prefeitura, ela vou pagar e depois eu busco meus direitos. Perfeitamente. Né? Eu acho que isso é muito... já acontece em algumas outras cidades, mas eu acho que Mirassol ainda a gente fica, não, eu não vou... Não vou mexer porque não é meu território. Porque quem fez foi a licitada e não fui eu. Mas quem recebeu a obra foi você. E se você recebeu a obra, você como diretor de departamento de obras entendeu que o que estava sendo entregue estava correto. Então tem uma responsabilidade nisso. Existe uma responsabilidade do que a gente usa quando a gente pega um orçamento e um dinheiro público e a gente gasta o dinheiro público. Então esse dinheiro... ele tem que ser analisado. Foi entregue a obra da forma correta. Eu assino e falo, realmente, foi entregue. Mas quando dá problema, aí fica esse impasse. Agora, e fica jogando um pro outro. O que o Adriano Nascimento falou aqui. Se o problema é do povo, a prefeitura tem que assumir a responsabilidade de fazer o serviço. O Rosbiba tá mandando bom dia aqui também. Bom dia. Pelo bom dia, Facebook. Dia, Thales Borges, Joel dia, Silva, bom Maria dia, Inês Zambrano. Bom dia, mãe. Lá bom dia, em Barcelona, hein? Coisa bom chique. Dia. Marisa Luiza Pires tá por aqui também. O Thales Borges falando da questão da quadra lá que você mencionou, né? Também sou leigo, mas esse valor aí poderia ser investido em uma escola e por que não reformar a quadra coberta do Renascença, que já é um espaço a ser utilizado, né? Tem espaço para receber outras cidades em caso de campeonatos e outras eventualidades. Sem dúvida. O Antônio Francisco Conceição falando dos requerimentos, que já fez um pedido de redutor de velocidade ali na rua Frei Clemente Gassi, mas infelizmente acaba sempre em requerimento e que não é respondido. José Português tá aqui também, a Silene, Marcelinho Sartori. José, Marcelinho. Valeu, grande abraço a galera que participou por aqui. Caco. Só queria esclarecer esse assunto que ele falou a respeito dos redutores de velocidade. Nós fazemos o requerimento, só que precisa que o departamento entenda que aquilo é necessário para a cidade. Então fica muito difícil para nós vereadores pedimos, mas aí fica a critério do executivo de executar, de usar o orçamento para resolver aquele problema do munícipe. Que aí fica a critério do executivo de fazer. E aí a verdade é uma só vai fazer a hora que acontecer alguma coisa, alguém ser atropelado, uma tragédia acontece, vamos pôr um redutor aqui agora, né? Mas antes, para prever e para se precaver, não se faz. Caco, quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal Gustavo. TS Notícias, obrigado pelos esclarecimentos e Sempre estamos à disposição também, viu? Eu também. Até a muito próxima. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Nery. Muito obrigado, ouvintes.